Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a história da Reforma Protestante através do curso que nós estamos oferecendo na classe Metanoia da Primeira Igreja Batista da Vila do Ipicétaro. Nós estamos estudando sobre John Ruiz. Este homem foi um grande servo de Deus, um grande precursor da Reforma Protestante, junto com o outro servo do Senhor, que também foi aquele que teve a ousadia de afrontar a Igreja Romana, Wycliffe, ou melhor, John Wycliffe. Esses dois tiveram uma grande participação na história da Reforma Protestante. Sem eles, certamente, Lutero não teria conseguido alcançar o seu objetivo, que era o de reformar a igreja, se é que ele não conseguiu reformar toda a igreja, mas apenas uma parte da igreja, que se tornou igreja protestante. Mas antes de iniciarmos, queremos só ratificar um texto bíblico que está no livro de Gálatas, no primeiro capítulo, e nos versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo escreve àquela igreja da seguinte forma: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja maldição. Meus irmãos, da mesma forma, no livro do Apocalipse, a palavra nos alerta que nós não devemos nem acrescentar, nem retirar um tio sequer. Por quê? Porque nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Assim entendiam os servos do Senhor que haviam se convertido a partir daquele momento em que Deus utilizou o seu servo Pedro para transmitir uma mensagem no dia do Pentecostes, e muitas vidas ali, aproximadamente 3.000 pessoas, se converteram ao Senhor Jesus. E tiveram a Bíblia Sagrada, o ensinamento dos apóstolos, que receberam diretamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como fundamento e base para a sua doutrina, para a sua vida cotidiana. E a igreja, com este fundamento, era próspera, era uma igreja harmoniosa, uma igreja de pessoas vivas e cheias da presença de Deus. No entanto, a igreja se modificou, e nós também podemos afirmar isso, porque várias heresias entraram na igreja, e a igreja passou a ser conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. E a ideia de Wycliffe e John Ruiz era justamente trazer a igreja primitiva para o seu tempo, ou seja, a igreja ela precisaria retomar aquela forma que ela tinha no passado, mas eles não conseguiram êxito devido à falta de, vamos dizer, falta de vontade da liderança eclesiástica, pois os dogmas católicos rendiam muito dinheiro, rendiam status, rendiam poder, e a igreja no modelo primitivo não tinha esse poder que nós chamamos de poder político, o poder da terra, mas é um poder espiritual, de forma que para ele seria inconcebível. Então, Rhodes foi um deles, e ele certamente
lutou contra os ideais da Igreja Romana e por isso foi perseguido e morto. Rhodes nasceu em 1373 e faleceu em 1415, apenas com 46 anos, porque não quis se retratar das suas ideias, que eram plenamente bíblicas, de forma que ele foi professor na cidade de Praga, que é a capital da antiga Boêmia, que hoje nós conhecemos por República Tcheca, em 1409. E ele adota todas as ideias de Wycliffe. Ele nutria um sentimento nacional contra o controle da Boêmia pelo Império Romano, pela Igreja do Império Romano. Ou seja, ele tinha o ideal da reforma protestante, de trazer a Igreja a uma mudança, uma profunda mudança, para modificar não apenas as questões de ordem dogmática, mas também para trazer a Igreja à simplicidade que ela tinha passado. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela se tornou uma igreja assassina, porque ela procurava matar todos aqueles que iam de encontro aos seus princípios. E a isto ela usou a Inquisição, que era justamente a arma para que essa matança pudesse acontecer. Então, ali na Boêmia, Rhodes, ele consegue influenciar muitas pessoas e vários dos seus discípulos começaram a também lutar junto com ele a luta de uma futura reforma, de uma possível reforma. E de sorte que Rhodes recebe uma ordem para comparecer ao Concílio de Constança, onde ele poderia esclarecer as suas ideias e assim tentar convencê-los. Mas temendo pela sua vida, porque ele sabia muito bem que ele poderia estar indo para a morte, para a condenação, ele apela ao imperador, de forma que o imperador lhe concede o salvo-conduto, ou seja, ninguém poderia prender nem condenar o John Rhodes, e ele assim vai tranquilo, confiando nesse salvo-conduto. Ao chegar lá, ele não teve muita oportunidade para expor as suas ideias, para informar a igreja, ao concílio, que ele estava em sintonia com as Escrituras Sagradas e não tinha o objetivo de dividir a igreja nem destruir a igreja, mas sim de reformar a igreja. Mas o salvo-conduto não foi respeitado e John Rhodes foi condenado por aquele concílio e foi levado à estaca, e lá ele foi queimado diante de todos, publicamente. Mas antes da sua morte, ele faz uma profecia. Ele diz: hoje vocês estão assando um ganso, porque a palavra, o nome Rhodes significava ganso na sua língua, no seu idioma. Ou seja, mas daqui a 100 anos se levantará um outro que não será um ganso, mas será um cisne, e vocês não poderão assar. Irmãos, ali ele foi queimado, foi morto, por entender que a Bíblia é suprema, que a Bíblia tem mais autoridades, tem maior autoridade do que as ideias dos papas, que são a tradição, que são as tradições da Igreja Católica Apostólica Romana. E por se recusar a se retratar, ele foi morto. Ele foi morto, mas as suas ideias permaneceram sendo disseminadas. Os seus discípulos, que eram conhecidos por taboritas, eles eram chamados deste nome, rejeitavam tudo o que a Igreja Católica pregava, que estava fora das Escrituras Sagradas. Então,
eles entendiam também que os leigos deveriam receber, além da hóstia, também o vinho, porque assim a igreja cristã, apostólica do Novo Testamento praticava, comendo o pão e tomando o vinho, que representam tanto o corpo quanto o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, não só ele, como vários outros foram condenados à morte por heresia, porque tudo aquilo que eles falavam que não estava em sintonia com os dogmas da Igreja Católica, ou chamados dogmas papais, aquilo que os papas interpretavam por eles mesmos e acreditavam que, por ser eles papa, deveria ser palavras infalíveis, e todas as palavras do papa para a sociedade seria verdade. Mas naquele período a Bíblia já estava sendo conhecida, apesar da proibição de se ler a Bíblia por parte dos leigos, mas a Bíblia já tinha traduções, inclusive na Inglaterra, de forma que as pessoas começaram a ler, começaram a estudar e entender o quanto distante a igreja se encontrava dos princípios morais e éticos das Escrituras Sagradas. Queridos, nós sabemos que no ano de 1415, no dia 6 de junho, foi justamente a morte, quando Reis morreu na fogueira, condenado apenas com 46 anos, e as suas cinzas foram jogadas no rio Reno, e ali ele teve o seu desfecho. Mas 100 anos depois surge Martinho Lutero, e Martinho Lutero não foi condenado, não conseguiram condená-lo, assim como condenaram John Hus, e certamente a partir de Lutero a reforma aconteceu, não como ele queria, porque Lutero não tinha a intenção de dividir a igreja, nem tampouco de destruir a igreja, mas de reformar assim como os demais. Infelizmente, muitos não conseguiram, mas Martinho Lutero, a partir de um grande esforço daquela sociedade lá na Alemanha, conseguiu se livrar da punição. Mas, de uma forma contextualizada, nós percebemos que aquele período de trevas já estava se desfazendo. Trevas no sentido de falta de conhecimento, de ignorância, porque surgiram várias faculdades, várias universidades, e assim as pessoas começaram a estudar. E esse período foi chamado de período do renascentismo, ou da renascença, quando o renascimento da cultura e o renascimento da literatura, das obras literárias, voltaram à tona. Eles renasceram porque eles estavam mortos. A literatura, a cultura estava morta em trevas, mas começa a aparecer, a surgir. A visão secular e moderna, então, chega à evidência. No passado, ou seja, antes desse período, a Idade das Trevas, ou seja, a Idade Média, o teocentrismo imperava. O pensamento da sociedade era que Deus seria a medida de todas as coisas. Então, a partir daquele instante, o homem passa a ser a medida de todas as coisas. Então se troca o teocentrismo pelo antropocentrismo, ou seja, antropós é justamente a palavra que corresponde a homem no grego. Então o homem passa a ser o centro de todas as coisas. O homem, ele é a medida de todas as coisas. Queridos, e nesse contexto, a sociedade começa a modificar-se e começa a também não aceitar os abusos da igreja romana, não aceitar as imposições políticas, não aceitar as opressões
não aceitar a intransigência e a intolerância religiosa, porque ninguém poderia falar aquilo que pensava, nem aqueles que eram estudiosos, cientistas, como Copérnico, precisou se retratar, inclusive porque ele fez a declaração de que não é a Terra o centro do universo, e sim o Sol. O Sol não gira em torno da Terra, e sim a Terra gira em torno do Sol. Então ele prega, ele defende o heliocentrismo, de forma que a igreja interviu, ou se ele não se retratasse, poderia também ter o mesmo fim de tantos outros como Rhodes, e ele teve que se retratar. Queridos irmãos, então a Igreja Católica Romana estava impedindo que a evolução acontecesse, que a renascença surgisse, mas inevitavelmente a Idade Média foi embora, a Idade Média desapareceu, e ali surge a Idade Moderna, junto com uma nova visão, uma nova perspectiva. E é nesse contexto que surge um grande intelectual, um grande professor da época, chamado Martinho Lutero, que fez uma grande diferença. Não só ele, mas também a sociedade já estava saturada, já estava farta dos abusos da igreja. E então a grande maioria daquela região adota a reforma protestante, e assim a igreja se divide, os protestantes e os católicos romanos. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse estudo e vamos falar a respeito de quem foi Martinho Lutero e como ele conseguiu levar a reforma protestante avante. Não só ele, como outros reformadores. Martinho Lutero foi apenas o início da reforma, mas foi através dele que a vida de muitos mudaram. Muitas pessoas foram transformadas e a sociedade que nós conhecemos hoje também foi transformada. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos nos interessar em estudar a palavra de Deus e conhecer mais de perto aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, e certamente não sermos iludidos como aqueles que viveram na Idade das Trevas, na Idade Média, foram iludidos, e muitos ali, infelizmente, tiveram um destino funesto. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana de muitas vitórias, no nome de Jesus, e até o próximo domingo. Amém.